Bom, eu acho muito importante a gente discutir representação, né? Às vezes esse debate acaba ficando um pouco acalorado, sobretudo nas redes sociais, porque eu acho que tem uma falta de entendimento do que isso significa. Então colocam muito essa questão de os negros querem ser inseridos na sociedade de consumo, não estão entendendo que isso é uma manobra do capitalismo, fica muito nesse viés. Eu gosto de ir mais além. É importantíssimo discutir representação, primeiro ponto, porque o sujeito negro, ele é construído por imagens, até construções teóricas para ser o sujeito violento, para ser o sujeito agressivo, o sujeito pelo qual a vida dele vale menos. E não perceber que essa construção dessas imagens serve como forma de, inclusive, justificar o genocídio. Porque quando um jovem negro morre, as pessoas falam, já entende-se que a vida dele valia menos, ou já colocam ele ligado com violência, então por isso a morte dele foi justificada. Então a imagem, ela tem um poder importantíssimo, porque ela não está deslocada da questão do genocídio, porque a imagem foi construída para a vida negra não valer. E é justamente isso que justifica o genocídio da juventude negra, ou, por exemplo, quando um jovem negro morre e um jovem branco morre, as pessoas lamentam a morte do jovem branco e não a do jovem negro. Por que isso? Né? Então não dá para pensar a representação fora desse olhar. Então a gente quer construções positivas de pessoas negras, seja na mídia, seja em todos os espaços, como uma forma de contrapor essa visão estereotipada, essa visão que não nos coloca nem como humanos. Né? Então acho que não perceber a importância da gente estar nesses espaços me soa muito problemático. Né? E tem uma outra questão que é a invisibilidade. Né? O que é você crescer num mundo onde você não se enxerga, onde você não se vê positivamente, e como que isso afeta a construção da sua subjetividade, como isso afeta a sua autoestima. Né? Então imagino que é ligar a TV e não ver pessoas como você, pessoas com cabelo como o seu, em todos os espaços que você vai, você não vê pessoas como você, a não ser no lugar da subalternidade, ou não ser no lugar da exotização, ou nesse lugar de nem nos alçar a condição de humanos. Então a gente está discutindo representação nesse sentido e nesse escopo. Né? Não é na ingenuidade a gente não saber como o sistema capitalista funciona, né? Porque parece que a gente não sabe. Né? Essa questão que para a população negra, sobretudo para nós feministas negras, a discussão capitalista não pode estar desvinculada da questão racista, assim como da questão machista. Né? Não dá para pensar essas categorias isoladamente. Então pensar o capitalismo sem pensar o racismo faz com que a gente tenha muitas vezes charges totalmente equivocadas, problemáticas, porque não entende a profundidade da questão racial e desse debate e como é importante as pessoas negras se verem. Né? Porque o branco, ele não se percebe como branco, porque ele sequer precisa se questionar que ele é branco. Né? Então ele se põe como universal, como a norma, porque ele é a norma. Né? Então é necessário as pessoas brancas começarem a discutir o que significa ser branco, o que significa estar no lugar do privilégio, o que significa estar no lugar do poder, para poder entender por que muitas vezes a população negra quer se ver representada nesses espaços. Né? Então eu acho engraçado, porque quando tá todas as pessoas brancas, eu não vejo charges sobre isso. Né? Coloca uma pessoa negra, começa a se fazer charges, olha, estão sendo cooptados pelo capitalismo. Né? Então acho que é muito importante a branquitude ter mais criticidade sobre o que quer ser branco, sobre o que quer ser a norma, e entender que quando a gente fala de representação, a gente está falando sobretudo dessas imagens que foram construídas para nem nos colocar como humanos e para nos alçar uma condição total de marginalidade.